Olá, olá, caros alunos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. E nessa oportunidade nós vamos estudar um pouco de escatologia, uma disciplina muito importante aí para a teologia como um todo, mas também muito importante para a filosofia. E a escatologia nada mais é do que o estudo que trata sobre as visões em relação ao fim do mundo. Então nós vamos tratar aqui de forma bastante introdutória a escatologia, vamos trabalhar a etimologia da palavra, o conceito da palavra, vamos trabalhar as escolas de raciocínio de origem, vamos trabalhar as escolas interpretativas e depois nós vamos trabalhar um pouquinho das visões em relação à escatologia. Nós vamos versar aqui mais especificamente sobre a questão da escatologia bíblica, que é o nosso interesse, vinculada à questão do livro do Apocalipse, né, que é o livro bíblico que, e talvez o único que tenha todo o seu conteúdo contemplado por visões escatológicas, mas também nós vamos passar por outras áreas da escatologia que não seja especificamente a escatologia bíblica. Ok? Bom, então eu acredito que todos nós, em algum dado momento, já nos deparamos com um pensamento sobre a questão do fim do mundo. Né? Então, perguntas recorrentes como o que você faria se soubesse que o mundo iria acabar amanhã? Né? Qual seria o seu primeiro contato com a ideia? Qual foi, na verdade, o seu primeiro contato de ideia sobre o fim do mundo? As respostas poderiam ou podem ser as mais variadas possíveis, né? Todos nós já tivemos algum contato com uma ideia de fim do mundo, seja ela cristã, seja ela não cristã, tá? Até os ateus acreditam que esse mundo um dia poderá acabar. Então, a questão da escatologia ela não está vinculada apenas às questões metafísicas ou religiosas, mas também está vinculada às questões científicas, ateístas e coisas do tipo, tá? É muito normal que a cinematografia venha explorar esse tema de forma, às vezes, até dramática, né? Então nós temos aqui todos esses filmes que retratam em algum momento aí a questão do fim do mundo, né? Como 2012, que ficou bastante famoso, né? O Livro de Eli, Oblivion, Zumbilândia, Mad Max e tantos outros, né? The Walking Dead, que é uma série bastante famosa também, o 100, e assim sucessivamente. Então nós temos aqui filmes, né, e a cinematografia hollywoodiana trabalha muito bem essa questão da visão do fim do mundo, né, mais especificamente voltada aí para um vírus que poderia atingir a humanidade, então causar uma extinção em massa, né, mas essa não deixa de ser uma visão escatológica, né? Ela não deixa de ser uma visão sobre o fim do mundo, tá? Então isso é muito importante para que nós tenhamos em mente que em um dado momento, mesmo que de forma inconsciente, nós já tivemos um contato com as visões sobre o fim do mundo. Nós já tivemos esse contato, seja por meio de filme, às vezes seja até por uma música, né? Tem uma música muito legal do CPM 22 chamada Um Minuto para o Fim do Mundo. Né? Então, seja na área da música, seja na área cinematográfica, seja teatral e assim sucessivamente, nós já tivemos algum tipo de contato em relação a esse tema da escatologia que versa sobre a questão do fim do mundo, ok? Bom, a questão sobre a escatologia ela é tratada de forma muito antiga. Então nós temos as religiões aí mais antigas, né, anteriores ao cristianismo, como por exemplo o zoroastricismo. Né? O zoroastricismo nasce ali entre o ano 7000 a 6000 a.C., né, suas primeiras evidências. É a religião mais antiga do mundo. Inclusive o Nietzsche tem um livro chamado Assim Falou Zaratustra, onde ele
trabalha muito bem o conceito de religião zoroástrica, né? Falando um pouco sobre a vida e experiências, profecias do profeta Zoroastro. É um livro bastante interessante. Mas também nós temos religiões como budismo, hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, islamismo, ateísmo, né? E todas essas visões elas acabam concordando em um dado momento que realmente haverá um fim do mundo. O grande problema é que elas se diferenciam nas visões metodológicas. Quais são os métodos, né, as formas como o mundo irá acabar. Então, cada uma dessas visões, dessas religiões, ela tem uma visão bastante específica, bastante particular de como o mundo irá acabar. Tá? No caso do cristianismo, né, o cristianismo, no caso protestante, né, após ali a reforma protestante, onde surgem as igrejas evangélicas, né, e tal, nós vamos ter uma série de visões aí que serão fragmentadas ao longo dos séculos por conta de questões teológicas, de divisões de igrejas e coisas do tipo, tá? Mas, de um modo geral, a visão cristã ela vai culminar no retorno da segunda vinda de Jesus, né? Que é uma profecia encontrada em todo o Novo Testamento e até encontrada também em algumas partes do Antigo Testamento. Tá? Maias, astecas e egípcios, maias e astecas aqui na América, né, e egípcios lá no Crescente Fértil, também falaram sobre o fim do mundo. Tá bom? Então, por que estudar escatologia é importante? Bom, vamos lá. O que é escatologia? A palavra escatos aqui, significa últimas coisas. Logia significa estudo. Então, logo, escatologia significa o estudo sobre as últimas coisas. Tá? Como eu já disse, ele é um estudo que está presente na teologia cristã, na teologia islamista, está presente na teologia do espiritismo alto e espiritismo baixo, né? E está presente também nas visões ateístas, nas visões científicas. Então, a escatologia ela está muito presente na nossa cosmovisão, que nos direciona, que direciona o nosso pensamento a uma concepção de fim de mundo. Tá? Os gregos trabalharam muito bem isso, né? Platão, por exemplo, trabalhou muito bem a visão de escatologia individual, né, que é a questão da transmigração da alma, a doutrina da reminiscência de Platão, encontrada na República, no livro 3 ali do mito da caverna, encontrado no livro 10, no mito de Er, né, encontrado também em uma outra obra dele chamada Banquete, também no Fédon. Né? Então a visão de transmigração de alma que se inicia com um pensamento filosófico platônico, é um pensamento escatológico. Mas antes de Platão, nós já tivemos, por exemplo, Homero, que trabalhou na Ilíada e na Odisseia o conceito de catábase, né, que é a descida ao mundo dos mortos, né, a descida da alma, né, quando ela se desprende do seu corpo ao mundo dos mortos, e a anábase, que é o retorno da alma do mundo dos mortos. Ele trabalha esse conceito na Ilíada e na Odisseia, né, nos personagens Ulisses, Agamenon, Menelau, né, e assim sucessivamente. Então é um tema que está muito presente tanto na filosofia grega, quanto nas religiões mais antigas, como por exemplo o zoroastricismo, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, e assim sucessivamente. No meu canal no YouTube, eu tenho uma série de vídeos sobre escatologia dessas mais diversas religiões. Tem budismo, tem hinduísmo, tem islamismo, shintoísmo e assim sucessivamente. Então, tem uma série de vídeos lá no meu canal no YouTube que você pode estar passando lá depois e estar dando uma olhadinha, tá bom? Bom, para a teologia cristã, obviamente nós estamos trabalhando aqui um conceito mais ocidental, mais cristão de escatologia. Então nós temos aqui uma visão mais central sobre essa doutrina cristã, considerada a doutrina cristã. Né? Então, aí no Novo Testamento nós vamos ter mais de 300 referências à questão do retorno visível de Jesus. Dentro daquilo que os cristãos acreditam, né? Serve de alerta ao povo, né? Ao povo de Deus, à igreja e coisas do tipo. E também aponta para o conceito de trindade criado lá por São Jerônimo no período da Idade Média. Né?
que é uma ação do Deus Trino, seria uma ação do Deus Trino, né? O Deus que julga, o Deus que retorna, o Deus que julga, que é o próprio Deus, né? O Yahvé. Depois nós temos o Deus que volta para buscar o seu povo, né? Que é o próprio Jesus, e o Deus que aplica o consolo, que seria, no caso, aí, o Espírito Santo. Então nós temos uma união dentro daquilo que nós chamamos de teologia de antinômio, né? Então também a escatologia ela trabalha aí sobre as questões referentes à Trindade também, tá bom? Bom, aponta para o cumprimento daquilo que está descrito dentro do texto bíblico, né? E enfatiza a soberania de um Deus, do Deus monoteísta. Bom, obviamente que nós temos outros documentos religiosos que também falam sobre a questão da escatologia, né? Não é apenas a Bíblia, como por exemplo o Alcorão, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? E outros escritos que são importantes aí, até escritos da antiguidade, escritos egípcios, maias e astecas, que falam também sobre a questão do fim do mundo, né? E em todas essas religiões, nós temos uma visão de escatologia centralizada ou em Deus, no caso de religiões monoteístas, ou nos deuses, que é o caso de religiões politeístas. Tá? E em todas elas, a soberania de Deus ou dos deuses fica bastante evidenciada. No caso do texto bíblico, né, nós temos aí a soberania de Deus sendo enfatizada em Apocalipse 1:8, naquele famoso texto lá de Apocalipse 1, onde você tem toda aquela descrição simbólica sobre a pessoa de Jesus ali, né? Então, a questão escatológica ali também, mais especificamente no versículo 8, fica bastante evidenciada em relação à soberania de Deus. Ou seja, o que seria isso? Seria Deus tendo o controle sobre os eventos dos últimos dias, tá? Dentro ainda dessa visão, né? Segundo o apóstolo Paulo, isso deveria produzir uma esperança à igreja, né? E deveria também conduzir à pregação e à expansão da igreja, do evangelho e das visões cristãs, tá? Bom, quais são as dificuldades que nós temos para o estudo da escatologia? Primeiro, nós temos várias passagens dentro da escritura, dentro do texto bíblico, que nos remetem a uma visão de escatologia. Então nós temos aquelas passagens que, por exemplo, Isaías capítulo 9, né, quando Isaías está lá profetizando, né, a vinda de Jesus. Aquela passagem lá para Isaías, ela era escatológica, ela era futurista, porque Jesus ainda não tinha vindo. Para nós, né, ela já não é mais escatológica, ela já se cumpriu dentro do decurso da história. Então, nós temos que saber diferenciar o que é as passagens dentro do contexto bíblico que eu estou falando. As passagens que são escatológicas para os profetas e apóstolos e as passagens escatológicas que são para nós, né? Que se referem à igreja como um todo, né? Ao período contemporâneo, no caso, né? Então nós temos várias passagens aí na escritura que falam, que tratam sobre a questão da escatologia. Mas nós também devemos entender a questão do processo da revelação, o progresso da revelação. Tem um livro do Gerhard van Groningen chamado Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Onde ele trabalha todo o conceito de revelação progressiva, né? Que é o conceito de revelação que se trabalha desde o Gênesis até o Apocalipse. Isso é chamado de revelação progressiva. Compreende-se, né, a pessoa de Jesus dentro da sua teofania, iniciada lá no capítulo 12 de Gênesis, até a sua encarnação em Mateus capítulo 2, o seu ministério, sua morte, a sua ascensão, que termina lá em Atos capítulo 1. Então, em todo o decurso bíblico, a teologia cristã, ela entende que há um processo na revelação, há um progresso na revelação. E esse progresso na revelação, ela traz uma ideia central do que, de fato, o plano predestinativo divino trará à igreja, trará ao mundo, melhor dizendo, quando as badaladas do relógio escatológico estiverem chegando aí no seu limite, tá? Então, interpretar
a questão do processo, os textos bíblicos, levando em consideração a revelação progressiva, isso é muito importante. Eu também quero indicar um livro aqui muito bom para se entender a questão do progresso da revelação, que é O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer. Muito bom também para entender essa questão do processo da revelação. E O Cristo dos Pactos, do Palmet Robertson. Também é um livro muito bom. A questão da interpretação agora, da hermenêutica, né? Bom, é o que eu sempre indico para os meus alunos, né, o pessoal que estuda teologia, o pessoal que estuda filosofia, é o seguinte: você tem que saber o hebraico e o grego, no caso da teologia, né? No caso da filosofia, você tem que saber o grego. Mas no caso da teologia, você tem um agravante a mais, né? Você tem que saber o hebraico também. Pelo menos ser alfabetizado, saber ler, né? Coisa do tipo. Para que você consiga interpretar o que são passagens literais, aquelas que de fato aconteceram, e as passagens simbólicas, aquelas que servem apenas de simbologia. Sempre utilizando um método gramatical histórico, né? Primeiro eu analiso a gramática, ou seja, o hebraico, o grego, a língua original em que aquele determinado documento histórico foi escrito, né? E depois eu passo ele pelo pente fino da historiografia, tá? Um método chamado método gramático histórico, tá bom? Na grande maioria das vezes, estudiosos, professores, pregadores aí e tal, acabam pecando na parte da interpretação bíblica, né? Por não ter aí uma proximidade com as línguas originais aí desses textos antigos. Bom, falta de parâmetros históricos, não preciso nem dizer que a historiografia é extremamente importante para que nós possamos interpretar os textos literais e textos simbólicos referentes à escatologia, levar em consideração o contexto histórico, os acontecimentos históricos e interpretar aquilo que é futurista, né? Para aqueles que são futuristas dentro da escatologia. Porque nós vamos ver as visões aqui e há escolas, por exemplo, que não são futuristas, como é o caso da escola preterista, por exemplo. Mas leve sempre em consideração os fenômenos históricos. Os fenômenos históricos sempre devem ser levados em consideração. Não deve haver sobre os textos uma imposição do intérprete, ou seja, você tem que deixar o texto falar com você e não dizer o que o texto tem que dizer a você. Entende? E isso causa, obviamente, uma falta de fundamentação hermenêutica, uma falta de fundamentação exegética. E aí é o cuidado onde nós temos que ter na hora de interpretar esses textos. Porque na sua grande maioria, os textos escatológicos, as passagens escatológicas, são passagens de cunho simbólica. Né? E às vezes algumas pessoas, ao seu bel prazer, não levando em consideração a questão gramatical, não levando em consideração a questão histórica, o processo da revelação, acabam interpretando passagens que deveriam ser interpretadas de forma simbólica, de forma literal. Então, por exemplo, a passagem lá de Apocalipse capítulo 13, que fala sobre a besta que emerge do mar. Então, tem alguns teólogos e filósofos aí, cristãos, acreditam que a besta que emerge do mar é de fato, quando aí o mundo estiver passando pela grande tribulação, haverá uma besta que vai surgir realmente do mar, ela sairá do mar e irá governar o mundo. Obviamente que isso não faz nenhum sentido, até porque a passagem lá, ela é uma passagem simbólica. Então, ela simboliza que haverá sim, né, dentro da crença, haverá sim um homem que irá governar, um sistema que irá governar o mundo, e que o mar ali, simbolicamente, né, faz referência à multidão, a pessoas. Né? Então, passagens simbólicas como essa, né, devem ser tratadas como simbólicas e não literais. É aí onde entra a questão da falta de fundamentação hermenêutica, falta de fundamentação exegética, né, e a imposição do intérprete sobre os textos escatológicos, tá bom? Bom, escatologia é o estudo das últimas coisas ou das coisas futuras. Trata dos eventos que antecederão e culminarão com o fim da presente era e o início da era vindoura à eternidade. A concretização de todas as profecias ainda não cumpridas. No nosso caso, das profecias aquelas profecias que não se cumpriram ainda de forma bíblica, beleza? Bom, então agora nós vamos ver algumas escolas escatológicas
que irão dar origem às visões escatológicas que nós iremos estudar, que é a parte mais importante. Nós temos 5 visões escatológicas dentro do protestantismo evangélico. Quais são? O pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico, o amilenismo, o pós-milenismo e o preterismo, tá? Que é uma visão hoje, mas que também está presente aqui dentro dessas escolas também, tá? Então, essas visões, que são as visões aí que estão mais presentes aí dentro da teologia cristã, são debatidas, né? São discutidas, né? Que são as visões sobre o milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20, e as visões sobre a grande tribulação, Marcos capítulo 24, Mateus capítulo 24 e Marcos 13. E algumas outras passagens ali, como Apocalipse capítulo 7, né, como 1 Tessalonicenses ali 4,16 e alguma coisa do tipo, né? Então essas visões que são discutidas, elas tiveram um ponto de origem. E qual é o ponto de origem? São essas escolas escatológicas. Então a primeira escola que nós temos aqui é a escola idealista do Albert Hitler, que defendia a ideia de que o reino seria implantado através do esforço dos cristãos. E os eventos apocalípticos são apenas utopias. Então, para o Hicht, o reino, né, futurístico aí de Jesus, de Deus, né, seria implantado através da pregação do evangelho, da expansão do evangelho, do ensino bíblico, né, e coisas do tipo. E que os eventos tratados no livro do Apocalipse eram apenas utopias, se constitui apenas de utopias, né? Então aqui nós temos a escola que vai dar origem ao que nós chamamos de preterismo, vai contribuir aí de forma considerável para o preterismo lá na frente. A escola consistente do Albert Schweitzer, que defendeu o reino como puramente escatológico, que seria implantado por Deus no fim dos tempos, né? Essa escola aqui, a escola consciente, vai dar origem às concepções futurísticas, tá? Ao pré-milenismo dispensacionalista, ao pré-milenismo histórico, por exemplo, tá? Então, a escola do Albert Schweitzer, né, que era aí um teólogo entre o século XIX e o século XX, né, defendia que os eventos escatológicos descritos no Apocalipse e em outras passagens do Novo Testamento eram eventos puramente futurísticos, que nada havia se cumprido e que eles eram eventos apenas futurísticos. Enquanto que a idealista já dizia o contrário, né? Esses eventos são utópicos, né? Mas o reino ele vai ser implantado a partir do esforço dos cristãos, tá? A escola realizada do Charles Dott, que ensinava que os eventos do fim se concretizaram na primeira vinda de Jesus. Não há mais por que falar em eventos escatológicos futuros. A escola realizada também ela vai contribuir para a visão preterista, tá? Dentro da seguinte concepção. Os preteristas, na verdade, a escola realizada também contribuirá com a escola preterista. Porque os preteristas acreditam que, na verdade, tudo já aconteceu referente às questões sobre o fim dos tempos. Então, o preterista ele acredita que todos os eventos em relação à escatologia eles já se cumpriram de forma histórica. Eles já aconteceram de forma histórica, eles já se cumpriram. Por isso que ela tem um pé lá na escola idealista e tem um pé aqui também na escola realizada. Então o Dott ensinava que os eventos em relação à primeira vinda de Jesus fez com que todos os eventos escatológicos que o Novo Testamento abraça já se cumpriram na primeira vinda de Jesus, tá? E aí não há por que mais então falar de eventos escatológicos. Então não há mais eventos escatológicos a acontecerem. A escola realizada, né, que vai dar base aí para o preterismo, beleza? Bom. E por último a escola inaugurada da famosa tensão entre o já e ainda não, né? Já inaugurada, mas ainda não, né, glorificada.
Do famoso teólogo George Led. George Led, inclusive, ele é comentarista do comentário do livro do Apocalipse da editora, se não me engano, da editora Vida Nova, tá? Ele é um pré-milenista histórico, tá? E defendia que a implantação do reino começou com a primeira vinda de Jesus, ou seja, ela foi inaugurada lá na primeira vinda de Jesus, mas que ela vai se completando, né? As profecias escatológicas vão se cumprindo à medida que a história, né, vai passando, que o tempo vai passando, né? A sua ideia ficou conhecida então como Já e Ainda Não, muito bem trabalhada, inclusive, e aí já quero também indicar um livro, A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman, onde ele trabalha muito bem aí o conceito do Já e Ainda Não, do George Lade, tá bom? Mas tem obras e artigos do George Lade aí que você pode ler aí, e a escola inaugurada também, ela vai acabar influenciando a escola futurística e as visões futurísticas sobre escatologia, tá? Também aproveito para indicar um livro também, que é Opções Contemporâneas na Escatologia, do Millard Erickson. Eu acho que esse é o livro mais que faz uma síntese, é o melhor livro que faz uma síntese sobre as principais visões da escatologia, de uma forma bastante simplificada, né, que dá para que você entenda e, e consegue abraçar aí todos os principais conceitos, né? De forma bastante consistente, tá? Bom, quais são as escolas de interpretação, então? Agora nós vamos passar para as escolas de interpretação, ou seja, nós estamos falando de hermenêutica no caso. Então, a escola preterista, que trabalha que os eventos do Apocalipse já aconteceram, eles já se concretizaram, não há mais nada a ser cumprido. A escola futurística, que trabalha que os eventos do Apocalipse aplicam-se totalmente ao futuro, estão totalmente no horizonte de expectativa do fim do mundo, da igreja e coisas do tipo. E a escola historicista, que trabalha que os eventos do Apocalipse estão se cumprindo desde o primeiro advento de Jesus, lá em Atos capítulo 1, até os dias de hoje, de forma o quê? Histórica, paulatinamente, progressivamente, no entanto, de forma histórica, tá? Essas são as três principais escolas. Tome nota disso aqui porque isso aqui é importante. Escola de interpretação preterista, escola de interpretação futurista e escola de interpretação historicista. Bom, em um dado momento aí, né, quem trabalha com filosofia e teologia sabe que a gente utiliza alguma dessas lentes, né, de interpretação escatológica para que a gente possa fazer a leitura dos documentos escatológicos, né? Eu gosto de trabalhar muito com texto grego, né? Trabalho muito com texto grego e geralmente eu utilizo mais uma linha de interpretação historicista, né? Mais vinculada aí às questões historicistas, até pelo fato também de acabar sendo influenciado de alguma forma aí, pelo fato de também ser historiador, né? Mas eu também não deixo de levar em consideração o que a escola futurista tem a dizer e que a escola preterista também tem a dizer, tá? Isso relacionado a questões de estudo, de exame, hermenêutica, exegese e assim sucessivamente, tá bom? Então essas são as três principais escolas de interpretação. E aí nós vamos ter as escolas milenistas, tá? Que são as visões que nós temos hoje, referente às questões do milênio, as que eu falei inicialmente. O amilenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo e o preterismo, tá bom? Para que a aula não fique muito grande, na verdade, eu acho que eu consegui abraçar todo o conteúdo introdutório, né, antes da gente passar para as visões. Então, até para que não fique muito grande, não fique muito cansativo, nós vamos trabalhar na próxima aula as visões de interpretação sobre o milênio de forma bastante analítica, né? Vamos passar por cada uma delas, analisando o texto grego, analisando aquilo que o texto bíblico tem a dizer, e aí para que a gente possa compreender como que a visão do texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 3, é trabalhada na questão amilenista, dispensacionalista, pré-milenista histórica, pós-milenista e preterista, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, estudo introdutório sobre escatologia. Espero que tenha sido proveitoso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.